Cheguei, minhas joias! Tudo bem com vocês? Minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros, na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo conjunto de suplá quadrado, contendo o suplá, o porta-copos e também o porta-guardanapos. E o que é melhor, gente, com apenas um novelo do barbante Apolo da Círculo, nós vamos fazer um suplá, 2 e 3 porta-copos, 1, 2, também 3, e nós vamos confeccionar 3 porta-guardanapos, compondo aí um conjunto com 9 peças, com apenas um novelo. Já vou pedir, minhas joias, aquele gostei que eu sempre peço, e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Agora você vai anotar na sequência a lista de materiais que você vai precisar para construir aí esse lindo conjunto de suplá. Para a aula de hoje nós vamos precisar apenas de um novelo do barbante Apolo Eco da Círculo. Esse barbante ele é 85% algodão e vem num novelo de 627 metros. A cor que eu vou utilizar é a 3581, mas você pode fazer na cor da sua preferência. Eu vou trabalhar com agulha para crochê 3,5 milímetros e vou precisar de uma tesoura para corte dos fios. Hoje eu vou usar a etiqueta de couro vegano da Etiquetas Pandiá. Se você quiser fazer encomenda das tuas etiquetas, entra aqui na descrição do vídeo, no link, abre aí NED e Pandiá e faz a encomenda das tuas etiquetas para personalizar os teus trabalhos. Todos os materiais Círculo usados nessa aula, o barbante Apolo Eco, a agulha para crochê Clover e a tesoura para corte dos fios, você encontra aí em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online parceiras da Círculo. Agora que você anotou todos os materiais, vamos para o passo a passo. Antes de seguir para o passo a passo, gente, eu queria falar para vocês sobre medidas do suplá quadrado. Eu pesquisei na internet aí vários artigos e a maioria deles me dá aí uma medida de 32 centímetros por 32, porque depois que você tem 32 de largura, você medindo de canto a canto, você terá aí 42 centímetros. Mas não se preocupa que na aula tem dicas aí de como você vai aumentar para fazer no tamanho desejado. Quanto à medida do porta-copos, nós teremos aí uma medida de 14 centímetros por 14 centímetros. Agora vamos sim ao passo a passo. Nós vamos começar fazendo o anel mágico, mas se você preferir, pode fazer também com 6 correntinhas. Eu vou dar uma volta aqui no dedo, formando um X, e eu tiro esse X aqui do dedo, seguro e puxo aqui por dentro o fio e começo o meu trabalho. Essa primeira correntinha eu não conto, que é o nozinho que nós fizemos do anel mágico. Na sequência eu faço 1, 2, 3 correntinhas que nós já temos aqui. O primeiro ponto alto e na sequência eu coloco mais 2 pontos altos, formando assim o primeiro grupo de 3 pontos altos, ou seja, o primeiro tijolinho. 1, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Temos o segundo grupo. 1, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Nós vamos trabalhar 4 grupos. 1, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E assim nós temos 4 grupos de 3 pontos altos. Agora é só puxar para fechar o anel mágico. E assim nós vamos agora encerrar essa carreira aqui. Ao invés de eu fechar com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo, eu vou laçar o fio e vou contar na base. 1, 2. Na terceira correntinha, eu faço meio ponto alto. Puxei, lacei, puxei tudo, fechei a carreira.
Agora, para cada espaço de 2 correntinhas, nós faremos um leque de 6 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Subo 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo espaço, eu ponho mais 2 pontos altos. 1 e 2. Nesse caso aqui, a primeira etapa, o primeiro leque, nós vamos fazer pela metade e só vamos completar quando chegar no final da carreira. Agora eu faço uma correntinha e vou no próximo espaço. Um ponto alto, 2 e 3. Fizemos metade do leque, 1, 2 correntinhas no mesmo espaço. Um ponto alto, 2 e 3. Nós temos aqui o primeiro leque de 6 pontos altos com 2 correntinhas de separação. Lacei o fio, faço uma correntinha. Vou no próximo espaço, mais um leque. Um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Temos o segundo leque. Uma correntinha apenas. No próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Nós temos aqui o terceiro leque e o primeiro que está na metade. Nós vamos completar essa metade agora, fazendo uma correntinha. Lá no espaço que nós começamos, eu completo um ponto alto, 2 e 3. Você percebe agora que esse leque está aberto e nós vamos fechar com meio ponto alto. Lacei o fio, conto 1, 2, na terceira correntinha, introduzo a agulha e faço aqui o meio ponto alto. Deixa eu fazer novamente. Puxei, lacei o fio e passo e faço meio ponto alto. Nós temos aqui a segunda carreira. Nessa terceira carreira agora nós faremos leque sobre leque e nos espaços nós vamos começar a fazer o ponto relevo. Da mesma forma, nessa primeira parte aqui, eu vou fazer só metade do leque. 1, 2, 3 correntinhas, lacei o fio, um ponto alto e 2 pontos altos, fizemos metade do leque. Uma correntinha de separação. Agora você vai ver que nós temos aqui esse ponto do leque desse lado e esse ponto do leque do outro lado, entre o espaço de correntinhas. Fiz uma correntinha, eu venho no primeiro ponto, antes da correntinha, faço um ponto alto, 2 voltas na agulha, vou pegar no meio do primeiro grupo que eu fiz no início da carreira e faço um ponto em relevo duplo, tiro de 3 vezes. Lacei o fio, vou no próximo ponto depois da correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação e vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Fizemos leque sobre leque, agora nós vamos partir para fazer o ponto em relevo. Uma correntinha no primeiro ponto antes da correntinha, ou seja, no leque da carreira de base. Eu conto 1, 2, 3. No terceiro ponto, um ponto alto. 2 voltas na agulha, eu venho no ponto de baixo. Do meio, faço um ponto em relevo. Em cima, no ponto de cima, um ponto alto. Eu vou fazer essa carreira inteira com vocês. Uma correntinha, vou fazer leque sobre leque. 1, 2 e 3. 2 correntinhas,
um ponto alto, 2 e 3. Fizemos leque sobre leque, agora nós vamos para o relevo. Uma correntinha, um ponto alto no ponto antes da correntinha, 2 voltas na agulha, no comecinho do trabalho, no ponto do meio, um ponto duplo em relevo e um ponto alto no ponto de base lá em cima. Fizemos novamente o ponto em relevo. Uma correntinha, leque sobre leque. Um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha, novamente vamos fazer o ponto em relevo. Um ponto alto no ponto alto da base, 2 voltas na agulha, um ponto alto embaixo. E um ponto alto no ponto de cima. E vamos encerrar a carreira fazendo os 3 pontos altos que faltam para completar o leque. Uma correntinha, venho aqui, faço 1, 2 e 3 pontos altos. E fecho a carreira com meio ponto alto na terceira correntinha. A partir dessa etapa, nós vamos ficar alternando da seguinte forma. Uma carreira apenas tijolinho, na outra carreira ponto relevo. Essa carreira nós fizemos o ponto relevo, essa próxima agora vai ser só 3 pontos altos para cada espaço. Faço da mesma forma o início da carreira, com 3 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2, fazendo a metade do leque. Uma correntinha, no próximo espaço, apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Olha como vai ficando. Uma correntinha, leque sobre leque. Um ponto alto, 2, 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. E dessa forma eu vou fazer em toda a volta uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um leque, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, leque. Eu repito no outro lado e vou voltar no final da carreira para encerrar com vocês. Completei toda a volta fazendo ponto tijolinho, cheguei no final da carreira, uma correntinha e eu vou completar o leque com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E vou encerrar da mesma forma com meio ponto alto na terceira correntinha. Essa fase agora, essa próxima carreira, é a carreira que nós vamos fazer o ponto em relevo. Se você contar do começo, 1, 2, 3, 4 carreiras. A carreira de número par é a carreira de tijolinho e a carreira de número ímpar vai ser sempre a carreira de ponto em relevo. Nós fizemos a 4ª carreira de tijolinho e vamos para a 5ª carreira de número ímpar fazer o ponto em relevo. Subo 3 correntinhas, 2 pontos altos, 1 e 2. Começamos novamente a carreira com metade do leque. A partir dessa fase, gente, você vai perceber que no começo da carreira, logo no primeiro espaço, vai se formar um relevo e no final da carreira, no último espaço, também vai se formar um relevo e nós vamos no meio manter relevo sobre relevo. Vamos lá. Fiz os 3 pontos altos do leque, uma correntinha, vou no ponto alto de base, no terceiro ponto do leque, 1, 2, 3. Um ponto alto, aqui vai surgir o primeiro relevo. 2 voltas na agulha, pego no ponto de baixo, faço um ponto alto duplo. Vou no ponto de cima, um ponto alto.
A gente vai pegar sempre esses dois pontos do meio, ó. Tem a correntinha no meio, tem um ponto antes e um ponto depois. Você pega no primeiro ponto sobre ponto, um ponto relevo embaixo e ponto sobre ponto. Aqui surgiu o primeiro relevo. No próximo espaço nós temos um relevo na carreira de base. Nós vamos fazer relevo pegando em relevo. Uma correntinha no primeiro ponto, um ponto alto. 2 voltas na agulha, eu venho por baixo do relevo e faço o ponto relevo. 1, 2, tiro 3. E vou no pontinho de cima, um ponto alto. Olha como ficou. Uma correntinha, vou de novo lá nos 2 pontos do meio do espaço. No primeiro, um ponto alto. 2 voltas na agulha. Embaixo vai surgir o último relevo no último espaçozinho antes do leque. Puxei, faço o ponto em relevo e volto para a base e faço um ponto alto. Uma correntinha e vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. E vou seguir nas 4 laterais do mesmo jeito. Vou fazer o primeiro aqui, ó. Uma correntinha, pego o ponto do leque, o primeiro e o segundo que fica no meio do intervalo de correntinhas. Um ponto alto, 2 voltas na agulha, pego o ponto de baixo e faço um ponto em relevo. Em cima, um ponto alto. E aí eu vou fazer em toda a lateral do mesmo jeito. Agora nós vamos pegar relevo sobre relevo e vamos surgir com relevo no finalzinho da carreira. Vou dar toda a volta e volto com vocês. Chegamos no final da carreira, já fiz os 3 pontos altos e vou fechar com meio ponto alto. Fizemos a carreira do ponto relevo, que foi a carreira de número 5. Agora nós vamos para a carreira de número 6, que é a carreira de número par, que é apenas o tijolinho. 1, 2, 3, 4, 5. A carreira de número 6 eu recomeço do mesmo jeito, com 3 pontos altos, fiz as 3 correntinhas, um ponto alto, mais 1, 2. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha no próximo ponto, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha, leque sobre leque, um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. E eu vou seguir fazendo as mesmas repetições nos 3 lados e volto no final da carreira. Cheguei no final da carreira, já fiz os 3 pontos altos e eu vou encerrar do mesmo jeito, com meio ponto alto na terceira correntinha. Essa foi a carreira de número 6, apenas de tijolinho. Nós vamos para a carreira ímpar, que é a carreira de número 7, agora fazer novamente os relevos. E aí eu te falo que vai surgir um relevo no primeiro espaço, nós vamos manter relevo sobre relevo e vai surgir um relevo no final da carreira e assim será em todas as carreiras de relevo. Subo 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espaço, 2 pontos altos formando o primeiro lado do leque. Uma correntinha e nós vamos partir para surgir o relevo. Um ponto alto no ponto de base, 2 voltas na agulha e um ponto em relevo. No ponto de base, um ponto alto, surgiu aqui o relevo no começo da carreira. Os próximos serão relevo sobre relevo. Uma correntinha
um ponto alto no ponto de base, 2 voltas na agulha, eu venho por baixo do relevo que já existe e faço um ponto em relevo. Volto para a base, um ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo espaço, pego o primeiro e sempre o último, os dois que está antes da correntinha. Primeiro eu pego um ponto, faço um ponto alto. 2 voltas na agulha, ponto relevo sobre ponto em relevo. Volto para a base, ponto alto. Uma correntinha, vou de novo no próximo espaço. Um ponto alto, 2 voltas na agulha, ponto relevo sobre ponto em relevo. Volto para a base, ponto alto. Uma correntinha, vai surgir agora o próximo relevo que fica no último espaço. Um ponto alto, 2 voltas na agulha, venho aqui, ponto relevo sobre o ponto de baixo e um ponto alto em cima. Ficou dessa forma aqui os relevos. Uma correntinha, leque sobre leque, um ponto alto. 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 e 3. E eu vou fazer a mesma repetição nas 3 laterais e eu volto no final da carreira. Cheguei no final da 7ª carreira, que é a carreira do ponto relevo, já fiz os 3 pontos altos e vou encerrar com meio ponto alto. A 8ª carreira agora é tudo igual. 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos. 1 e 2 fazendo a metade do leque. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. A partir de agora, gente, eu não preciso fazer com vocês porque é a mesma repetição. Você vai seguir fazendo uma carreira de tijolinho, na próxima uma carreira de relevo. Uma carreira de tijolinho, na próxima uma carreira de relevo. Aqui nós iniciamos a 8ª carreira e você vai fazer isso aí até completar 12 carreiras. Para o suplá de 32 centímetros que nós vamos confeccionar aqui na aula, você vai fazer com 12 carreiras. Se você quiser fazer maior, você pode fazer com 14 carreiras. Lembrando que a última carreira tem que ser sempre a carreira de número par, ou seja, finalizaremos com a carreira do ponto tijolinho. Eu vou fazer 12 carreiras e volto para te ensinar a fazer o biquinho de acabamento. Então, pessoal, conforme combinamos, eu fiz as 12 carreiras, tá? Sempre lembrando que se você for fazer maior, a última carreira tem que ser a carreira do tijolinho e não a carreira de ponto em relevos, ok? Aqui, esse quadrado com as 12 carreiras está dando 28 centímetros, que quando terminarmos aí o bico, ele vai ficar com 32 centímetros, que é o tamanho padrão. O tamanho padrão do suplá redondo é 38, mas no caso do quadrado ele tem que ficar 32, porque quando a gente for medir de leque a leque, vai ficar maior. Aqui nesse caso ele já está com 38, olha só. Tá ok? Então, suplá quadrado, a medida padrão, 32 centímetros. Aqui, se você quiser aumentar para fazer maior, como eu falei, ao invés de fazer com 12 carreiras, você vai fazer com 14 para depois fazer o bico. Por que que nós vamos fazer com 14? Porque se você fizer só mais uma carreira, não vai bater a quantidade certa de espaços para a divisão correta dos leques, ok? Então, você vai sempre terminar com a carreira de tijolinho na quantidade par de carreiras. Agora nós vamos fazer o bico. Nesse caso aqui, eu vou encerrar a carreira da seguinte forma. Ao invés de fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo, eu venho só com um ponto baixo na terceira correntinha, fechei com um ponto baixo e volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Por que que eu faço isso? Para que daqui
eu já vá direto para o leque do canto. Então, tenho o primeiro ponto baixo, vou laçar o fio, vou dentro do leque. Um ponto alto, uma, duas correntinhas, volto dentro do ponto e faço um picô com um ponto baixo. Eu tenho um ponto. Novamente, um ponto alto, uma, duas correntinhas, volto dentro do ponto, um ponto baixo. Tenho 2 pontos. Novamente, um ponto alto, duas correntinhas, volto dentro do ponto com um ponto baixo. Nesse canto, nós vamos fazer 7 pontos com picô. Já tenho 3, mais um ponto alto, 4, duas correntinhas, um ponto baixo. Mais um ponto alto, uma, duas correntinhas, um ponto baixo. Nós já temos aqui 5 pontos. Vou fazer mais 2. Mais um, 6, duas correntinhas, um ponto baixo. E mais um ponto, 7. Duas correntinhas, um ponto baixo. Olha como ficou aqui no canto. Por que que nós fazemos 7? Para que quando ele der a volta, ele não fique repuxado. Aqui agora nós vamos direto para o próximo espaço, que é logo esse aqui, e vou fazer um ponto baixo, igualando assim, um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro lado. Já laço o fio imediatamente sem correntinhas, lacei o fio, vou no espaço seguinte e nós vamos fazer 5 pontos altos com picô. Só o canto que terá 7. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Um ponto, 2 pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo. O terceiro ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. 3 pontos. Mais um ponto alto, 4, duas correntinhas, um ponto baixo. E mais um ponto alto, 5. Um ponto alto, duas correntinhas, o ponto baixo. Eu tenho 5 pontos. O que eu faço? Vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Vou seguir a sequência. Lacei o fio, vou no próximo espaço. Vou fazer mais um. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. Um ponto. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. 2 pontos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. 3 pontos. Um ponto alto, duas correntinhas, 3 e um ponto baixo, 4 pontos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, 5 pontos altos com picô. Vou no próximo espaço e prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência até chegar no próximo canto, fazendo em um espaço um ponto baixo, no outro um leque. No outro ponto baixo, no outro leque, no outro ponto baixo, e assim nós vamos fazer até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, sobrou um espaço onde eu vou fazer um ponto baixo e vou direto para o leque aqui do canto para fazer 7 pontos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, um ponto. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, 2 pontos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, 3 pontos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, 4 pontos. 5 pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixo. O sexto ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo.
E o sétimo ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, e eu vou no primeiro espaço da próxima lateral e prendo com um ponto baixo, já laço o fio, já vou direto para o próximo espaço e eu vou repetir essa sequência nas 4 laterais e eu já volto mostrando para vocês como ficou, sempre fazendo aqui um ponto baixo no espaço de correntinha, no próximo leque, no próximo um ponto baixo, no próximo leque. Nos cantos nós vamos fazer 7 pontos altos, igual nós fizemos aqui, e no espaço apenas 5 pontos altos. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Olha só, pessoal, percorri todo o suplá fazendo bico, olha como ficou. Cheguei aqui no final, naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, uma correntinha e aqui eu vou cortar o fio. Cortei o fio, vou virar para o avesso para arrematar com vocês. Ó, venho aqui no meio dos pontos, escondo esse fio aqui, passo nos próximos pontos e vou trazendo ao máximo aqui para o meio. Abro o fio em 2, 3 pernas para um lado e 3 para o outro. Deixa eu voltar. Ó, dividi em 2 partes, pego um pouquinho mais à frente, passo uma parte da divisão e aqui eu faço 2 nozinhos. 1, 2, posso até dar um terceiro nó. E aqui agora é só cortar. Já está arrematado. Esse fio aqui do começo eu vou fazer do mesmo jeito. Olha só, vou dividir o fio, vou pegar um outro ponto que fica aqui próximo, passo a metade e vou fazer os 3 nozinhos do mesmo jeito. 1, 2 e 3. Corto o fio. A parte do suplá tá pronto, olha como ficou lindo. Agora eu vou fazer com vocês o porta-copos e no final eu mostro o conjunto completo como ficou. Para fazer o porta-copos, nós vamos fazer o quadradinho da vovó com 4 carreiras, porém nós não vamos colocar o ponto relevo para que o copo não fique em falso e possa vir a cair, ok? Então nós vamos fazer normal. Eu vou fazer o anel mágico, como eu comecei o outro. Puxei o fio e nós vamos começar aqui com 4 grupos de 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Nós já temos 2 grupinhos. 1, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Nós temos o terceiro grupo. Uma correntinha, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. Completei os 4 grupos, eu vou fechar o anel mágico, puxando o fio. E aqui para fechar a carreira, do mesmo jeito que nós fizemos o suplá, eu vou laçar o fio e vou na terceira correntinha e vou fazer meio ponto alto. Fechamos a carreira. Para cada espaço agora nós teremos aí um leque de 6 pontos altos. Sendo que o primeiro nós vamos fazer apenas a metade. 1, 2, 3 correntinhas e aqui dentro eu coloco 2 pontos altos. 1 e 2. Fizemos a metade do leque. Vou na sequência, uma correntinha, no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3.
E vou na sequência, uma correntinha, um leque igual a esse, de 6 pontos altos com 2 correntinhas, uma correntinha mais um leque, uma correntinha e eu volto aqui no final para fechar com vocês. Terminei os 3 leques, uma correntinha e nós vamos completar os 3 pontos altos que falta desse leque aqui. Faço um ponto alto, 2 e 3. E novamente nós vamos fechar a carreira com meio ponto alto. Lacei o fio, venho na terceira correntinha, faço meio ponto alto encerrando a carreira e vou começar igual novamente. 3 correntinhas e dentro do mesmo ponto mais 2 pontos altos. 1 e 2. Dessa forma não vai ficar marca de ponto baixo seguindo aqui na carreira. Novamente fiz meio leque, uma correntinha, no próximo espaço entre um leque e outro, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha, no próximo espaço, leque sobre leque. Um ponto alto, 2 e 3. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. E eu vou repetir a sequência nos outros lados. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um leque. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um leque. Uma correntinha, 3 pontos altos e eu volto para finalizar a carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, agora vou completar o leque para finalizar. Uma correntinha e venho aqui fazer os 3 pontos que faltam. 1, 2 e 3 pontos altos. E novamente vou fechar com meio ponto alto. Lacei o fio, na terceira correntinha, meio ponto alto. Nós vamos agora para a última carreira para depois fazer o bico. Novamente eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, sendo que dessa vez eu vou fazer o leque completo, tá? 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto, 2 pontos altos, eu tenho a metade do leque. 1, 2 correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Uma correntinha no próximo espaço é o leque, eu faço leque sobre leque. Um ponto alto, 2 e 3. 1, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 e 3. E vou seguir na sequência. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, leque sobre leque. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, leque sobre leque. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos e eu volto para a gente fazer o bico. Cheguei no final da carreira, olha como ficou. E agora, do mesmo jeito que nós fizemos o bico do suplá, nós vamos fazer também do porta-copo. Não faço a correntinha, venho na terceira correntinha de início, fecho com um ponto baixo e volto no mesmo ponto dentro do espaço e faço um ponto baixo, iniciando a carreira com um ponto baixo. Lacei o fio, vou direto para o leque fazer 7 pontos altos com picô. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas, um ponto baixo. O segundo ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo. O terceiro ponto alto,
uma, duas correntinhas, um ponto baixo de picô. O quarto ponto, um, duas correntinhas, um ponto baixo. O quinto ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. O sexto ponto, um ponto, duas correntinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um para completar o sétimo ponto, duas correntinhas, uma, duas e um ponto baixo. Ó, nós fizemos 4 carreiras, tá, gente? 1, 2, 3, 4, para que eu tenha espaço suficiente para dar certinho na contagem de pontos. Por isso que tem que ser sempre carreiras par. Vou no próximo espaço, um ponto baixo, laço o fio, vou para o próximo espaço, 5 pontos altos. 1, 2 correntinhas, um picô. 2 pontos altos, 2 correntinhas, um picô. 3 pontos altos, 2 correntinhas, um picô. 4 pontos altos, 2 correntinhas, um picô. 5 pontos altos, 2 correntinhas, um picô. No próximo espaço, um ponto baixo. Já laço o fio, já vou direto para o leque. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo. E assim eu vou repetir em toda a volta. Nesse leque eu vou fazer 7 pontos altos com picô. No próximo espaço, um ponto baixo, um leque de 5. Um ponto baixo, um leque de 7. Do mesmo jeito que nós fizemos o suplá. E eu já volto com o porta-copos pronto. Depois de percorrer todas as laterais, olha como ficou o nosso porta-copos. E agora nós vamos encerrar a carreira do mesmo jeito que encerramos o suplá. No ponto baixo de início que eu fiz, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, vou cortar o fio, vou arrematar do mesmo jeito que eu arrematei o suplá lá atrás, e aí eu volto para mostrar como que ficou lindo esse conjunto de suplá. Agora que terminamos o porta-copos, eu vou te ensinar a fazer também o porta-guardanapo. Nós vamos começar fazendo 24 correntinhas. Eu vou fazer o nozinho, não conto como correntinha e continuo. 1, 2, 3, até completar 24. Feito as 24 correntinhas, você vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Nesse ponto que nós fechamos, nós vamos fazer 3 pontos altos. Subo 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo ponto, coloca mais 2 pontos altos. 1 e 2, ficamos assim com um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vou pular na base. 1, 2, na terceira correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente, uma correntinha de separação, pulo na base. 1, 2, na terceira correntinha, 3 pontos altos. E assim nós vamos distribuir em toda a correntinha 3 pontos altos em uma correntinha, uma de separação e vamos fazer na terceira. Vai ficando dessa forma. Vou fazer mais uma, ó. Uma correntinha, pulei na base. 1, 2, na terceira correntinha, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E nós vamos fazer dessa forma em toda a correntinha até chegar no final da carreira. Cheguei no final da carreira e vou fazer o último grupo com vocês. Uma correntinha, pulo na base. 1, 2, na terceira, 3 pontos altos. 1, 2
e 3. E aí sobraram 2 correntinhas. Eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, sem fazer correntinha, tá, gente? E volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora mais uma carreira de ponto tijolinho nos espaços de correntinhas. Esse ponto baixo eu já conto como uma correntinha, mais uma 2 e mais uma 3. E aqui eu coloco 2 pontos altos. 1 e 2. Fizemos o primeiro grupinho de 3 pontos altos, ou seja, o primeiro tijolinho. Uma correntinha de separação. No próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. E assim eu vou fazer em toda a volta. Uma correntinha no próximo espaço, um ponto alto, 2 e 3. Eu vou fazer em toda a volta e volto no final da carreira. Fiz em toda a volta, cheguei no final da carreira, novamente eu não faço correntinha, fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora nós já vamos fazer o biquinho de acabamento. Deixei o ponto baixo, laço o fio, vou no próximo espaço. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto baixo dentro do ponto. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto. Um ponto alto, 2 correntinhas, volto dentro do ponto, um ponto baixo, fazendo o picô. Do mesmo jeito que nós fizemos no suplá e no porta-copos. Novamente, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto baixo. Nesse caso do porta-guardanapos, nós vamos fazer apenas o leque de 4 pontos altos. Vou no próximo espaço, um ponto baixo. Olha como ficou. Lacei o fio, vou no próximo espaço e vou fazer novamente 4 pontos altos com picô. Um ponto alto, 2 correntinhas, volto dentro do ponto, um ponto baixo. Um ponto alto, 2 correntinhas, volto dentro do ponto, um ponto baixo. Novamente, um ponto alto, 2 correntinhas dentro do ponto baixo, do ponto alto, um ponto baixo, 3 pontos. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto baixo. Vou no próximo espaço, prendo com um ponto baixo e vou fazer desse jeito aqui em toda a volta. Chegamos no final da carreira, naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e vou cortar o fio aqui. Depois eu vou arrematar do mesmo jeito lá atrás que eu arrematei o suplá e o porta-copos. Olha como tá ficando, ó. O que eu vou fazer agora é uma carreira de ponto baixo lá embaixo no final, onde nós começamos a correntinha, ok? Aqui no espaço onde nós fechamos a correntinha, eu prendo o fio com 2 nozinhos. 1 e 2. E nós vamos trabalhar da seguinte forma, gente, ó. No espaço das correntinhas que nós pulamos, 2 pontos baixos. E na correntinha que nós fizemos o ponto alto, um ponto baixo. Então, eu puxo aqui, faço uma correntinha, não conto como ponto baixo. E faço um ponto baixo e 2. Lá naquela correntinha que nós fizemos os 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo. Já vou cobrindo esse fio já para arrematar. No espaço de correntinhas, um ponto baixo, mais um ponto baixo, 2. No espaço dos pontos altos, um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar em toda a volta. Cheguei no final da carreira, vou fazer o último ponto baixo. E eu vou te ensinar a fazer aqui o encerramento da carreira perfeita para não ficar marca. Eu vou cortar o fio antes de fazer o ponto baixíssimo lá no final.
e vou puxar esse fio aqui, ok? Você vai ver que aqui temos o ponto, as correntinhas do primeiro ponto baixo. Eu venho com a agulha por trás do ponto, passo nessas duas laçadinhas, pego esse fio aqui, ó, e puxo ele lá para trás. Quando eu ajusto aqui, ó, fica igual a correntinha e fica o acabamento perfeito. Eu volto no último ponto, na alcinha de trás, puxo esse fio e aqui você tem o acabamento perfeito, que não vai ficar marca, ok? Aí eu volto aqui no meio do ponto, puxo essa laçada para cá, delicadamente, vou abrir o fio aqui no meio, 3 perninhas para um lado, 3 para o outro, do mesmo jeito que nós fizemos os outros arremates. Vou pegar um fiozinho aqui, pode ser o mesmo, volto aqui por dentro, puxo só 3 e vou aqui dar o nozinho de acabamento. 1 e 2. E é só cortar o fio. Eu vou arrematar o outro e já volto mostrando para vocês aí o conjunto completo. Olha só como ficou o nosso porta-guardanapos. Eu vou arrematar aqui e volto com vocês. Olha só, pessoal, tá pronto o nosso lindo jogo de suplá quadrado, contendo aí o suplá, o porta-guardanapos já com a etiqueta e o porta-copos. E como eu falei para vocês no começo, com apenas um novelo aí do barbante Apollo, eu confeccionei um suplá, 2, 3. No porta-copos, 1, 2, também 3 e 3 porta-guardanapos aí, completando um conjunto com 9 peças. Agora, gente, um detalhe bem importante. Isso aqui eu consegui no meu ponto, tá? Vou mostrar para vocês o que sobrou apenas de um cone, de um novelo. Você pode ver aqui que foi a conta praticamente exata. E aí vai depender muito do teu ponto, se você tem o ponto mais folgado, se você tem o ponto mais apertado. Então eu aconselho que vocês comprem aí 2 novelos para garantir. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito aí com muito carinho para vocês. Se vocês fizerem aí, posta com a minha hashtag FizConed, escolhe na cartela de cores do barbante Apollo a cor que mais te agrada, a cor que mais combina com a tua mesa e faz o teu conjunto de suplá quadrado. Que Deus abençoe a vida e as mãos de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, saúde e paz e até o próximo vídeo, minhas joias.